Tudo bem, Papa? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tudo bem, liguei pro Bandeira ontem, o Bandeira tava na farra, tava nas bolas, tava jogando bola. Eu ia dar uma notícia pra ele, uma notícia que, acabou que eu soltei de manhã, mas tem aqui também pra placar. Com relação ao Luiz Henrique no Flamengo, ele não vem mais, hein? Olha aí, ó, de novo isso? Bandeira? Porque o Botafogo tá em cima. Botafogo. Não é que ele não vai pro Flamengo porque o Botafogo tá em cima. É a notícia para as duas torcidas. O Flamengo entendeu que vai ter leilão, que vai dificultar. Tudo aquilo que a Raíza falou. Raíza, você estava certa mais uma vez. Falaram para mim o seguinte, olha, de novo, ainda mais sabendo que tem outros clubes querendo, no caso o Botafogo, e tem um clube na Europa, eu não sei qual é. Acho que é Nápoles, eu não sei, algum clube na Europa querendo. E aí os caras já vão querer dizer, não, aquela situação, aquela condição que a gente fez agora já acabou, é outra. O Flamengo não vai continuar com isso. Me passaram que o Flamengo realmente já encaminhou uma outra contratação, mas é muito assunto pra gente falar aqui hoje no programa. Mas vamos abrir com esse assunto, então. Botafogo e Flamengo. Vamos abrir com esse assunto, então. O que tem aí sobre Luiz Henrique em Flamengo e em Botafogo? Vamos lá. O Botafogo, nos últimos dias, voltou a carga pelo Luiz Henrique, oferecendo o Danilo e o Kadir pro Zenit. O Zenit tem muito interesse na ida do Danilo pra lá. Ontem chegou a sair uma notícia dando conta de que o Danilo não se convenceu, mas hoje pode ser que tenha novidade sim nesse sentido. Não tem nada garantido, mas o Botafogo tem que atacar por várias vias. Conseguir convencer o Zenit, mandando o Danilo e o Kadir. Essa possibilidade existe, de fato, é real. O Danilo tem que ser convencido e também tem a questão salarial do Luiz Henrique. O Danilo falou que não queria ir pra Rússia. Falou num determinado momento. Ele falou, espero que entendam e que, quer dizer, não tentem me convencer disso aí. Mais ou menos o salário vai ser muito alto, Ilan. Salário muito alto. Salário vai ser o dobro do que ele ganha no Botafogo. Essa pessoa que me passou, Bandeira. E a coisa deu umas... Ele foi vaiado contra o Cienciano. Não, Bandeira, essa pessoa que me passou a situação do Luiz Henrique falou assim, os caras estão oferecendo o dobro do salário do Danilo, pra ele ir pra lá. Aí. O dobro. Aí o cara pensa, né? Pois é. E outra, né? Já se passaram aí quase um mês e ele deve estar pensando, não apareceu outra proposta. Não apareceu. Dificilmente vai aparecer. Oi, Raíza. Não, para completar o que o Papa falou, né? Eles estão oferecendo o dobro. Que uma pessoa próxima ao Danilo falou que o dobro provavelmente não convence o Danilo. Que para convencer o Danilo teria que ser pelo menos o triplo. Mas pode estar blefando também, né, Raíza? O pessoal do staff dele pode estar blefando. Negociando. Eu acho que, assim, a real é que o Danilo não quer ir para lá, né? Mas tudo bem. Desgaste aí nessa negociação envolvendo o Palmeiras, etc. E o Botafogo meio que aposta nisso para tentar convencer pelo lado do Botafogo, o Zenit pela parte financeira. Então, assim, até onde eu sei, o Danilo realmente não quer ir. Mas uma parte do staff dele entende que seria o melhor. Outra parte está com ele, acredita que não é melhor para ele ir, mas uma outra parte já vê com bons olhos uma ida. E essa outra parte começa a jogar lá em cima com o Zenit, né? Para negociar. Vamos aumentando, negociando, esticando. Sei lá, joga para um valor aí com tantos zeros e o Zenit aceita, joga na mesa do Danilo, vai que ele aceita. Dinheiro é que não aceita desaforo, né, Ilan? Então, enfim, a janela está aberta e vamos ver o que acontece. Só para completar, mais cedo eu falei eu conversei com uma pessoa próxima ali do staff do Luiz Henrique, né? E a gente já falou aqui várias vezes que o Luiz Henrique quer voltar para o futebol brasileiro, está fazendo essa força para voltar para o futebol brasileiro. O staff dele estava se mexendo, negociou com o Flamengo, tentou no Palmeiras, e aí lá no Palmeiras ouviu que o Palmeiras não vai fazer esse tipo de investimento nessa janela de transferências. O Cruzeiro, me passaram que o Arthur Jorge já conversou com o Luiz Henrique, mas o Cruzeiro também não vai fazer esse tipo de investimento nesta janela de transferências. E aí eu perguntei, tem chances então do Luiz acabar ficando até janeiro na Rússia? Essa pessoa me falou o seguinte, Bandeira, hoje, tá? Hoje mais cedo. Tem chances sim, mas se fosse para apostar em algo hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, eu acho que o Botafogo está mais próximo. Tá? Foi isso que uma pessoa ligada ao staff do Luiz Henrique me falou. Então vamos ver o que acontece. Assim, o Luiz Henrique quer muito, Ilan, voltar para o futebol brasileiro. Sabemos disso. Já falamos sobre isso aqui, questões familiares, questões particulares dele e da esposa dele atual, né? Eles, cada um tem filho do casamento anterior, filha, né?
Então eles têm uma questão aí realmente tá grávida pessoal, também, E ela né? grávida. familiar, querem voltar. Tem a questão da ao esposa Brasil, do Danilo ao Rio de também, né? Dos Janeiro, filhos do Danilo e tal, né? Eu acho assim, Papa, Raíza, Também. Bandeira, a Tem questão do o Danilo... Bandeira, tem os filhos do Danilo também, né? Tem os filhos do Danilo, a esposa do Danilo, né? Estilo do Almada. Filhos do Danilo. Tipo do Almada. Filho Mas, ele ó, tem, filho ele tem. Não só não A, tem que- esposa. a mas questão do filho ele Danilo, tem. a princípio, não querer ir para a Rússia, que é uma coisa mais ou menos de um mês atrás, É. ali era um começo de janela, né? Já passou aí quase um mês. Ele, obviamente, imaginou que poderia ter propostas melhores, mais atraentes da Europa. Certamente o staff dele falou, não, vamos esperar. Com certeza. Não tem porque ir para a Rússia, assim, do nada. A gente pode arrumar, de repente, uma proposta na Europa. Ela não aconteceu, por enquanto. E outra, de lá para cá, o cenário dele no Botafogo mudou também. Piorou bastante, né? Piorou. Então, hoje, ele não querer ir para a Rússia, tenho certeza que é um não querer um pouco mais brando do que era um mês atrás. Ele já deve estar certeza. considerando essa hipótese. Nem tudo que a gente quer exatamente, a gente consegue ter exatamente o que quer, né? Às vezes a gente precisa adaptar o nosso querer a uma situação que seja razoavelmente boa, que eu tenho certeza que seria o caso dele na Rússia, ganhando um ótimo salário, indo para um ambiente onde ele certamente seria muito bem-vindo. Não é exatamente o que está acontecendo hoje no Botafogo, a torcida está meio já... ele foi vaiado no primeiro tempo. Já pegou um ranço dele. Então, assim, acho que ele pode acabar, assim, sendo convencido nesse quadro, nesse novo cenário. E a janela está se aproximando do fim da janela, né? Então, 11 daqui a de pouco, setembro. ou ele fica no Botafogo, ou ele vai pro Zenit. Eu, nesse momento, acho que se for essa escolha, ele pode acabar realmente optando por sair mesmo para a Rússia, porque vai ganhar um salário belíssimo e vai sair de uma situação desconfortável que ele vive hoje no Botafogo, né? Exatamente. Se esperava uma proposta maior ou melhor de algum clube do primeiro cenário do futebol europeu. E até se falava muito na saída do Bruno Guimarães do Newcastle para o Arsenal, abrindo uma vaga no Newcastle, com o Newcastle vindo buscar o Danilo, fazendo uma proposta pelo Danilo. Não aconteceu. O Newcastle vendeu o Bruno Guimarães para o Arsenal, mas não veio imediatamente atrás do Danilo, e nenhum clube da Premier League, até onde se sabe, veio atrás do Danilo. Então hoje ele tem o Botafogo e tem essa possibilidade de ir para o Zenit. Ganhou mais força na mídia por esses dias a negociação do Botafogo com o Zenit pelo Luiz Henrique, mas isso já vem sendo tratado há algum tempo, e de sábado para cá a temperatura aumentou muito. Até no dia que eu fiquei sabendo da renovação do Montoro, da assinatura do Montoro pela renovação, foi mesmo mesmo dia no qual eu fiquei sabendo também sobre essa investida do Botafogo, podendo mandar o Danilo e o Kadir pelo Luiz Henrique. E sobre o Luiz Henrique, o Botafogo oferece um salário altíssimo, mais de 2 milhões de reais, podendo até chegar mais perto de 3, mas certamente mais de 2 milhões de reais, o maior salário da história do Botafogo. E a ideia atual do Botafogo para o Luiz Henrique é diferente da ideia que o Textor teve naquele momento para ele. O Luiz Henrique e o Almada vieram para o Botafogo com prazo. Tinham que jogar, dar resultado esportivo e logo iriam dar resultado financeiro. A ideia era vender. O Almada foi ainda mais certo. 4, 6 meses para ficar aqui, tentar ganhar os títulos. Ganhou e ele já estava encaminhado para o Lyon. Luiz Henrique poderia ficar entre 1 ano e 1 ano e meio, acabou ficando 1 ano e foi embora. A ideia do projeto agora do Botafogo é para que o Luiz Henrique venha, seja um pilar realmente para um novo momento do clube. Ontem até citei o exemplo aqui do Flamengo, que tem isso com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, que estão aí há cerca de 7 anos. A ideia é ter o Luiz Henrique pelo menos por 5 anos, se ele voltar agora para o Botafogo. Até porque ele foi para o Bet, voltou para o Brasil. Foi para a Rússia, para o Zenit. Ele não deu aquele salto de primeiro escalão da Europa. Então ele pode se estabelecer como um ídolo de um clube aqui no futebol brasileiro durante algum tempo e com muito lastro para a seleção brasileira, que também faz parte do projeto, Ilan. Mas há essa possibilidade. Eu não vou de fato, permitir do Luiz isso não, Henrique tá? vir. Só vou avisar que vou fazer todo o possível para impedir O isso Botafogo aí. tem uma tranquilidade, né, ô Bandeira? O Botafogo tem uma tranquilidade que o Flamengo não tem, o Cruzeiro, o Palmeiras não tem. Esses clubes precisam até o dia 4 de setembro, agora, definir a contratação, porque é a inscrição da Libertadores para as quartas. Se você não escrever, qual a garantia que você tem que você vai chegar na semi, na final, e vai poder utilizar esse jogador? Aí perde sentido. Então, o caso do Flamengo, o Flamengo está acelerando a contratação de outro jogador, porque sabia que com esse interesse do Botafogo e tal, ia desenrolar muito tempo. Ou seja, não é nem só questão financeira e leilão, viu, Raíza? É a questão de tempo. Porque uma negociação com o Zenit sempre é arrastada. Então o Flamengo correu e se antecipou para contratar um jogador. Eu ontem falei contigo que eu estava apurando e já trouxe todas as características ontem, trouxe a negociação do Alacian com exclusividade também. Hoje todo mundo dando crédito para a gente aí. Queria que tivesse descoberto isso antes da Placar ontem para poder trazer em primeira mão aqui na Placar. Tem uma informação muito importante para trazer aqui hoje.
Mas é isso, viu, Bandeira? O Botafogo tem essa vantagem pros demais. Mas é vantagem de uma semana também, Papa, porque dia 11 fecha a janela. Não, eu digo, mas é uma pequena, semana. Até dia 11. De 4 a 11, o Botafogo tem alguns dias a mais. A maior vantagem do Botafogo é ter um ativo que, que interessa ao Zenit e que o Botafogo está disposto a negociar.